De fato, qual era a diferença, qual era o tamanho da diferença que a senhora tinha com a ministra Dilma? E, de fato, isso teve importância na sua saída do governo? Ou eram as políticas do governo Lula independente das pessoas? Eu já disse milhares de vezes o que foi o estopim para sair do governo, que foi a tentativa de revogar o plano de combate ao desmatamento. Não é? E naquele período a gente detectou que o desmatamento voltava a crescer e tomamos medidas muito severas, que foi a moratória nos 36 municípios que mais desmatam, a vedação do crédito e a criminalização da cadeia produtiva. Com isso, o ministro Mangabeira, o ministro Stefanes, o governador Blairo Maggi, o governador de Rondônia reagiram e começaram a querer induzir o presidente Lula a revogar as medidas. E nesse contexto eu pedi para sair. Mas, de forma recorrente, as pessoas dizem: a senhora saiu por causa da confusão com as licenças. Eu não sei por que as pessoas não fazem o registro. E eu mandei uma carta, o mundo inteiro sabe que foi em função do desmatamento, mas sempre as pessoas falam dessa forma. Então, a minha saída do governo tem a ver com esse episódio específico. E, obviamente, que com a questão política, que eu sentia que a visão que eu tinha estabelecido para a política ambiental, baseada nas 4 diretrizes, que era controle e participação social, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, apoio às atividades produtivas sustentáveis e política ambiental transversal, não estava mais recebendo o devido apoio. E nunca conseguiu ganhar força como era necessário e é necessário a questão do apoio às atividades produtivas sustentáveis, que ficava a cargo dos Ministérios do Transporte, Agricultura, enfim... Na mão do inimigo. Não, na mão dos ministérios que lidam com a agenda do desenvolvimento propriamente dito. Então, isso não andava. E a questão de uma política ambiental integrada, que, de fato, perpassasse a ação do conjunto do governo. Então, foi nesse contexto que eu pedi para sair, porque, de fato, eu não iria ficar lá apenas para ficar na função de ministra. Enquanto foi possível avançar a agenda, avançamos. E aí, por uma questão de justiça, o que avançou foi com o apoio do presidente Lula. Não tinha como fazer as coisas que eu fiz sem o apoio dele, não é? Ter parado o licenciamento da BR-364 para poder fazer o plano da área de abrangência, mesmo a licença do Madeira só ser dada quando a gente conseguiu resolver o problema dos bagres, do sedimento, da malária, das comunidades locais, isso foi com o apoio dele. Não é? E, obviamente, que as minhas divergências com a ministra Dilma não eram diferentes das que eu tinha com o Stefanes, com o ministro do Transporte, com os ministros dessa área mais, digamos assim, da agenda do crescimento e do desenvolvimento na visão desenvolvimentista e crescimentista, não é? Mas eu sempre me recuso a ficar a vítima e a vilã. Não é verdade. Quem decidia as coisas era o presidente Lula. E sempre que elas foram levadas a ele, ele arbitrava, como foi o caso do Madeira, favorável à posição que eu estava defendendo.